TV Câmara Campinas. Boa noite, nós interrompemos a programação da TV Câmara Campinas para acompanharmos o debate sobre a crise no Hospital Ouro Verde. A mesa será presidida pelo vereador Gustavo Peta. Bom, gente, boa noite a todos, a todas. Eu quero agradecer a presença aqui de funcionários, de usuários do Hospital Ouro Verde de Campinas. Nós estamos aqui, então, iniciando um debate público sobre uma crise sem precedentes na história desse hospital, que é um hospital importantíssimo no Sistema Único de Saúde da nossa cidade, atendendo em torno de 100 mil pessoas, e sendo um equipamento de grande relevância no nosso município. Eu quero convidar para fazer parte da mesa com a gente o Paulo Sérgio Pereira da Silva, que é diretor do Sindsaúde, do Sindicato de Saúde de Campinas e região, e também funcionário do Hospital Ouro Verde, representando aqui o sindicato que representa todos os funcionários do Hospital Ouro Verde. Paulo, muito obrigado. Obrigado. Quero também anunciar aqui a presença da Isabel Pereira, conselheira municipal de saúde, do João Xavier, conselheiro municipal de saúde e coordenador como conselheiro da UPA São José, a Maria Helena, conselheira municipal de saúde e conselho cidadão OP, o Fábio Borges, que é da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina, que era a entidade conveniada anterior ao atual convênio da Organização Social Vitale. Está aqui também presente. É importante dizer que nós recebemos como vereadora, tenho certeza que outros vereadores também, diversas denúncias, informações de situações de todos os tipos que têm acontecido no Hospital Ouro Verde. Problemas tanto de ordem mais trabalhista dos funcionários, tanto das condições de trabalho como dos próprios direitos trabalhistas, problemas relacionados ao atendimento aos usuários, a falta de insumos básicos, problemas de toda ordem que será objeto aqui do nosso debate público. Recebemos também, a partir dessas diversas denúncias, tivemos contato com o sindicato, recebemos mais informações, fizemos antes desse debate público uma diligência, uma visita ao hospital para verificar as condições, a situação do hospital. Fomos recebidos naquele momento pela organização social que faz a gestão do hospital. E, diante de toda essa situação, resolvemos promover um debate público, porque o que mais incomoda, eu acho que os usuários, os funcionários, é um jogo de empurra-empurra em relação às responsabilidades diante da situação que nós estamos vivendo. Então, para isso, nós chamamos aqui, para esse debate público, o sindicato, que está aqui representado, mas convidamos também a Secretaria de Saúde, evidente, que faz a gestão a partir da organização social, mas que é a responsável pelo acompanhamento da gestão do Hospital Ouro Verde. Eles haviam confirmado presença até o dia de ontem, mas hoje nos enviaram aqui um e-mail com o seguinte teor, que eu vou aqui ler para fazer justiça à mensagem que foi enviada. Excelentíssimo senhor vereador Gustavo Peta, a pedido da doutora Ivanilde Ribeiro, diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, tem essa finalidade de justificar a sua ausência no debate público nessa data, devido à impossibilidade de comparecimento por motivo de doença. É evidente que nós não vamos questionar o motivo de doença, porque isso é uma justificativa válida para qualquer ausência de um funcionário público ou de uma autoridade pública. O que nós questionamos é o fato de não haver uma outra representação, uma outra possibilidade de representar um órgão que é composto por um conjunto de funcionários, além de diretores, há coordenadores, há o próprio secretário, há muitas pessoas que poderiam representar um órgão tão relevante do nosso município, mas
infelizmente, preferiu o órgão, eu não estou aqui me relacionando às pessoas, mas o órgão preferiu, a partir da sua direção, se ausentar do debate. Fizemos também o convite à organização social Vitale Saúde. Eu fui recebido pela organização Vitale quando estive no Hospital Ouro Verde. Vou falar aqui das diversas informações que foram passadas a nós, mas também fizemos o convite, é evidente, é a organização social que faz a gestão do hospital hoje, a partir da aprovação de uma lei aqui do ano passado, e também de um chamamento público que foi feito, que também será objeto aqui do nosso debate. A organização Vitale, então, também enviou uma carta justificando a sua ausência, uma carta um pouco mais longa, mas em poucas palavras, ela diz que agradece o convite para a participação, que busca soluções para a presente situação, porém, devido a compromisso previamente firmado junto à entidade mantenedora, infelizmente não poderemos comparecer. Também diz que, portanto, essa informação. Aproveitamos o ensejo para informar que, na oportunidade de vossa visita ao hospital, no dia 30 de agosto de 2017, pudemos expor a Vossa Senhoria as questões relativas à subrogação do contrato de gestão 09116, firmado junto ao município de Campinas, sendo este o fato gerador de tal situação. Então, apesar da ausência, aqui no documento, ela já manifesta, vamos dizer assim, o diagnóstico dela dessa situação, que seria o fato de não ter havido a subrogação no chamamento público, mas ter havido, na prática, a subrogação no contrato de gestão, gerando, assim, um déficit que eles alegam existir em relação à questão financeira. E também uma justificativa, essa eu acho que é até uma justificativa mais, vamos dizer assim, consistente, que é a justificativa do CREMESP, porque o CREMESP abriu uma sindicância para apurar as irregularidades que estão ocorrendo no hospital em relação aos médicos. Mas o CREMESP diz que há uma sindicância que está em trâmite, inclusive nas delegacias, que as sindicâncias são sigilosas e que eles não poderiam, portanto, tornar públicas as informações ainda que estão sob sigilo, por se tratar de um inquérito que foi aberto na Delegacia Regional do CREMESP, tá certo? E também informar a todos que está havendo também no presente momento uma assembleia dos médicos do Hospital Ouro Verde, uma assembleia dos médicos que podem, inclusive, já deflagrar para os próximos dias uma greve dos médicos devido às condições de trabalho e à situação. Então, no exato momento agora, também está havendo uma assembleia dos médicos do hospital, a partir do sindicato dos médicos. Mas eu queria, antes de passar então a palavra para o Paulo Sérgio, dizer que esse será um debate público, então nós vamos ouvir o Paulo Sérgio, enquanto representante do sindicato, e logo depois o microfone estará aberto para novas informações, questionamentos, dúvidas, contraditório, né? Será um debate aberto e é importante que as pessoas possam fazer uso da palavra diante da situação que nós estamos vivendo. Então, quais são as questões que saltam mais aos olhos, né? Primeira questão, foi vendido, de certa forma, uma ideia aqui no nosso município que a solução para a gestão pública da saúde no município seriam os contratos de gestão com as organizações sociais, né? Que o Estado, enquanto município, não teria as condições de fazer a gestão direta de um equipamento de tamanha complexidade. E que a solução, então, para esse problema de gestão pública seriam as organizações sociais. Houve até um embate muito grande aqui nessa casa. Eu não votei pela aprovação do projeto, porque achava que o projeto de lei carregava algumas inconsistências, era preciso ter... Mesmo se optando pela saída da organização social, era preciso ter no projeto de lei mecanismos mais rígidos de controle sobre a gestão pública. Mas, de qualquer forma, isso foi aprovado aqui
e a partir daí isso foi feito um chamamento público de substituição ou de convocação de organizações sociais que tivessem o interesse de fazer a gestão do Hospital Ouro Verde. Anteriormente, a gestão era feita através de um convênio com a SPDM, um convênio que foi feito a partir da criação do hospital. Com esse chamamento público, então, organizações sociais apresentaram propostas para a gestão do hospital, a partir ali de metas que estavam estabelecidas, de metas que a administração pública apresentou como metas importantes em relação ao atendimento do hospital. O fato é que a organização Vitale apresentou o menor valor, né, e acabou vencendo aquele chamamento público, né. Na apresentação da sua proposta, não houve um condicionamento, pelo menos jurídico, de que os funcionários que estavam vinculados à SPDM, tanto os funcionários como os médicos, seriam contratados. Não havia um vínculo jurídico nesse sentido, mas ocorreu um compromisso, de certa forma, mais político do prefeito da cidade, que foi a público dizer que os médicos, os funcionários não seriam modificados, eles continuariam mesmo com o chamamento público e com o fato de outra entidade, outra organização social ter vencido o processo. Então, a partir daí, a organização Vitale, então, ela recepcionou, vamos dizer assim, todos os funcionários e médicos do contrato anterior, do convênio anterior, né? No caso, nenhum contrato, do convênio anterior. E mais, recepcionou também o passivo trabalhista que existia até então. É importante dizer que no contrato com a entidade anterior, a SPDM, havia muito claro que, em caso de rompimento, no momento do rompimento, o passivo trabalhista seria de responsabilidade da prefeitura, né? Então, vamos dizer assim, do ponto de vista da administração pública, o que se recomenda, vamos dizer assim, nos manuais da administração pública seria o seguinte: acabou o convênio com a SPDM, a prefeitura então paga as dívidas trabalhistas, o passivo trabalhista por conta da demissão daqueles respectivos funcionários, e a Vitale organiza um novo processo seletivo, pode até, evidentemente, dar uma pontuação um pouco melhor para os funcionários que já tinham experiência no hospital. Isso, do ponto de vista legal, é totalmente legítimo, né? Você ter um novo processo seletivo que leva em conta uma experiência já naquele equipamento público. Então, isso poderia permitir a continuidade, se não de todos os funcionários, mas da grande maioria dos funcionários. Mas isso não foi feito. O que ocorreu? A nova entidade manteve os funcionários, os médicos, os funcionários, e o passivo trabalhista ficou também, na prática, né, por conta da assinatura dos contratos de trabalho, da carteira de trabalho, ficou sob responsabilidade da Vitale. E a partir daí a confusão se estabeleceu, porque a Vitale argumenta que há um compromisso da prefeitura de se pagar essa demanda trabalhista além dos compromissos já estabelecidos no convênio. Eles também alegam questões, por exemplo, que na proposta de trabalho deles os médicos seriam contratados via pessoa jurídica e que eles teria sido empurrado para eles a obrigação de manter os contratos via CLT
com os médicos, como ocorria no caso da SPDM. Então, o problema é muito grande, né? E o fato é que o próprio contrato já foi agora ainda, as verbas foram ainda mais limitadas, porque também as metas não foram cumpridas. Então tem mais um impacto no conjunto das receitas do hospital. Então o problema é gravíssimo. O fato é que a Vitale responsabiliza a administração municipal pelo problema. A administração municipal, que antes não assumia a responsabilidade e recentemente assumiu que a demanda trabalhista é realmente de responsabilidade dela, mas também não apresenta qual será a forma de resolver o problema, porque, na verdade, e assim, vou encerrando a minha fala, porque o Paulo Sérgio, com certeza, por ter acompanhado esse processo desde o começo, e há muito tempo tem mais informações do que eu, mas o fato é que era evidente que essa demanda trabalhista teria que ter ficado muito evidenciada caso uma nova entidade vencesse, como acabou ocorrendo, no chamamento público, né? E não ficou evidenciado no chamamento público. Então existe uma barbeiragem do ponto de vista administrativo, para não dizer outra coisa. Um problema que foi criado pela prefeitura e que agora a solução, não estou encontrando a solução, porque me parece que a Secretaria de Assuntos Jurídicos não quer colocar a digital dela nesse problema por não ter segurança jurídica para se resolver o problema. Então o problema, é evidente que aqui eu estou tratando também, além dos telespectadores da TV Câmara, que muitos estão nos acompanhando e também pelas redes sociais, mas muitas pessoas aqui já acompanham esse processo e têm essas informações. Às vezes é até difícil para que aquele que não se depara no dia a dia com um problema assim consiga entender. Mas resumidamente é o seguinte: existe um problema que foi criado pela administração pública e que agora a responsabilidade está nesse jogo de empurra-empurra, né? A Vitale culpa a administração assume também, não diz como vai resolver, e o fato é que a situação já chegou no limite, mais do que no limite. Com certeza, pelo que eu ouvi dos usuários, dos funcionários, é uma situação sem precedentes na história do Hospital Ouro Verde, a situação que nós estamos agora. Falta de insumos básicos, funcionários que não recebem os seus direitos trabalhistas em dia, o recolhimento do fundo de garantia e do INSS que não está sendo feito dos funcionários, não estão recolhendo nada. Inclusive isso não é nem um problema de ordem civil, é um problema de ordem penal, porque é apropriação indébita, está no nosso Código Penal, certo? É um dinheiro que está sendo recolhido que não é da instituição, é do trabalhador, né? É um sequestro de recursos que são da ordem dos direitos dos trabalhadores. Então, um problema gravíssimo. E na área de saúde, o instrumento da greve é sempre não é muito desejado, né? A gente considera esse um instrumento limite, o último instrumento de luta dos trabalhadores, porque nós sabemos do impacto direto que isso traz ao conjunto da população que depende do Sistema Único de Saúde. Mas a situação qual o caminho? O que pode ser feito mais? Né? O sindicato tem feito esforços reiterados de diálogo com a administração municipal, né? A organização social não aponta um caminho, agora só responsabiliza a própria prefeitura. Os usuários estão naquela situação, né? Agora a informação que tem é que a refeição há mais de não sei quantos dias é arroz, feijão e ovo. Muitos dias não tem esparadrapo, coisas básicas, né? A roupa, eu recebi um funcionário que me disse que a roupa de cama tem uma ordem expressa que só pode ser trocada em 72 horas. Independente que se tem alguma questão de possibilidade de contaminação, de infecção, 72 horas. Né?
se troca a roupa de cama no hospital. Setor de ortopedia praticamente parado. A parte ambulatorial de cirurgias também super atrasada. Então vocês vão poder relatar muito melhor do que eu. Então eu quero agora passar para o Paulo Sérgio e anunciar também aqui a presença entre nós da vereadora de Americana, Giovana, que está aqui, que também é sanitarista, que atua na área de saúde aqui na região metropolitana de Campinas. Então eu queria então passar a palavra para o Paulo Sérgio, para poder trazer aqui mais informações e depois nós vamos aqui abrir ao debate público. Boa noite. Então lembrando, viu, Paulo Sérgio, que nós estamos ao vivo na TV Câmara e também nas redes sociais e que as pessoas podem trazer também perguntas e questões pelas redes sociais que a nossa assessoria traz aqui e a gente tenta responder. Boa noite, trabalhadores, amigos, companheiros do Ouro Verde. Boa noite, pessoal do Conselho. Boa noite, pessoal da SPDM. A vereadora que veio nos prestigiar com a sua presença, a Giovana. Já venho de antemão agradecer o vereador Gustavo Peta, que o sindicato, eu, na pessoa minha, protocolei com todos os vereadores toda a dificuldade do Hospital Ouro Verde. E o único que levantou a bandeira para chamar para uma audiência pública, né, um debate público. Vereador, eu venho te agradecer por essa força para os trabalhadores do Ouro Verde, o usuário e a população em geral. É difícil a gente, o sindicato, o trabalhador, fazer um debate público numa circunstância dessa, onde quem tem que cuidar da saúde, quem tem a responsabilidade de cuidar da população de Campinas da saúde, se ausenta num debate importante desse e não manda ninguém representá-lo. Aonde a empresa que está há 20 dias dando arroz, feijão e ovo para o trabalhador que trabalha 12 horas por dia, 9 a 20 dias, se ausenta num debate desse, abandonando a população de Campinas, o usuário e os trabalhadores. Os sindicatos, a gente estamos nessa briga aí, os trabalhadores do Ouro Verde, há mais de um ano. Quando lançou o chamamento público, nós entramos na jogada e falamos, esse chamamento público está errado, vereador. Nós entramos, tivemos com o secretário de saúde, tivemos com a comissão, esse chamamento público está errado. Porque a fala do senhor secretário era que ia subrogar, e no chamamento público não estava explícito lá que haveria subrogação. Passou a primeira fase, a empresa vencedora do certame ganhou, nós manifestamos novamente. Ela ganhou e está falando que vai pagar menos. Tivemos no conselho, tivemos em todo lugar avisando isso. Todo mundo tem ciência, todos. Vereadores de Campinas, Conselho Municipal, Ministério Público do Trabalho, 12 audiências no Ministério Público do Trabalho, junto com a Vitale, junto com a procurador do município. Todo mundo tem ciência do que está acontecendo no Hospital Ouro Verde. Mas acho que não é importante para quem está lá em cima. Sabe por quê? Não estão aqui. Os trabalhadores que foram demitidos em junho, nem os dias trabalhados não recebeu. Mas não é importante o trabalhador receber, não, né? Não é importante. Porque alguém está recebendo, eles estão recebendo. E aí, quem saiu e não recebeu, está para fora. Né? Então, esse não faz mais parte. Esse não vai mais fazer erro. Agora, quem está lá trabalhando e pensando, eu vou ser o próximo e não vou receber. Quem está lá trabalhando, comendo 20 dias ovo, diabético, quem tem pressão alta, um hospital que é para cuidar, está matando os trabalhadores de uma forma dessa. Né? Nós temos vários diabéticos lá, nós temos trabalhadores necessários especiais, há 20 dias comendo ovo. Mas não é importante, sabe por quê? Não sou eu. Eu não uso o SUS, né? O secretário, o prefeito não usa SUS. Você já viram alguém encostando no SUS? Não usa, isso não é importante. Então sofre a população, sofre os trabalhadores. E aí num debate desse, que é para a gente tirar uma linha, um norte do que será feito,
Estamos nós aqui novamente, com o hospital naquela situação que todos de Campinas sabem. Não há, vereador, nesse momento, nenhum inocente, nenhum vereador de Campinas falando que não sabe o que está acontecendo. O Ministério Público do Estado está sabendo, tem denúncia nossa. MPT está sabendo, está todo mundo sabendo. Mas o trabalhador de saúde, ele pode trabalhar assim, né? Porque se ele errar, ele está fazendo uma peça. Se ele ficar lá com a cabeça dele quente, que ele já não está recebendo fundo de garantia, a férias ele sai e não recebe, o INSS não recolhe, o amigo dele que foi demitido faz 3 meses e recebeu 1 centavo, ele trabalhando com essa pressão. Ele não trabalha em fábrica de parafuso, ele não trabalha em fábrica de pneu, ele não pode errar, ele não pode parar a máquina. Como é que trabalha sob uma pressão dessa? Como é que atende a população sob uma pressão dessa? Ninguém está vendo. Não é possível, gente, que ninguém está vendo. Não é possível que ninguém está vendo. O problema não é só do recurso. O problema é de condições de trabalho. É condições mental. Como é que um cara com a saúde mental dele atingida, que trabalhadores foi 9 anos trabalhando lá, mandado embora, não recebeu, vai cuidar de alguém. Vai cuidar de alguém. Secretaria de Saúde, município de Campinas, Vitale Saúde, e todo esse que eu citei, e tem ciência, vereador, do que está acontecendo, e não faz nada, e tem que fazer, eles estão induzindo o trabalhador da saúde a erro. Eles estão induzindo o trabalhador da saúde a errar e matar alguém. Eles estão induzindo. Induzindo. E vocês escutam o fim disso aí, o que vai dar. Escutem, pessoal. É 10 anos que eu estou no sindicato e ando o estado todo. Vocês escutam o fim. Ninguém trabalha sob uma pressão dessa. Nós não estamos fazendo, nós não estamos na fábrica de bolacha, não. Nós estamos cuidando de saúde. Nós temos que estar fisicamente e mentalmente bem para cuidar. Aí quando sai lá que colocou leite na veia do paciente, que colocou, errou e matou, sabe qual que é o primeiro que a polícia manda buscar? Vamos ver quem adivinha. Ele vai preso. Ele vai. Exatamente. Aquele cara que está lá sofrendo, morrendo para cuidar, o dia que ele errar, ele vai ser penalizado mais uma vez. Sobre o chamamento público, eu já falei. Deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui, porque é tanta. Eu não vou usar um nome tão pesado de desgraça, mas é isso mesmo, que a gente não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Greve é grave. Greve é grave. Greve, gente, é grave. Na saúde é gravíssimo. É isso que o município quer? Não é possível. Foi 1 ano que a gente estamos conversando. A gente vai fazer manifestação para não fazer greve. Nós não paramos no hospital por causa que a população precisa. Não tem um norte, não tem um caminho, pessoal. A prefeitura pagou, a prefeitura não pagou. Pessoal, no mínimo, se ela pagou, ela tem que fiscalizar. Ela tem que fiscalizar. Ah, a Vitale não pagou. Pessoal, Hospital Ouro Verde é verba 100% pública. Eu não posso pagar ou pegar o dinheiro público e jogar no mato e falar, se vira. Eu tenho que fiscalizar. Nós estamos mostrando que não pagou, gente. Então, se você pagou, você tem que fiscalizar porque não está pagando. A dívida está em mais de 20 milhões. E está todo mundo achando que está bonito. Ninguém se pronuncia, não vem nem para um debate. Para a gente, debate não, para a gente fazer uma conversa limpa, uma conversa digna, para a gente tentar junto um caminho. Mas não vem. Não vem. Não vem, pessoal. Então, assim, é mais um desabafo aqui, vereador, que não há mais o que fazer. Só a audiência, nós tivemos mais de 12 falando dessa mesma coisa. Né? É prazo. Fizemos um outro movimento em abril, eles se comprometeram. O sindicato fez um movimento em abril, pedindo que se eles não tivessem dinheiro, eles não demitiam. Em abril, eles concordaram. Ficaram 60 dias sem demitir. Em junho, mandaram 80 embora de uma vez só. Agosto também. Aí vem vindo de lá para cá. Então, você trabalha a vida toda,
deixa seu filho, sua família. E aí o cara te pega e fala, aí, Bobril, você não serve mais, você está fora. E você também não vai receber. Responsável por tudo isso é o município de Campinas. Se ele pagou, ele tem que fiscalizar. Antes de passar para o público, eu queria até questionar o Paulo, fazer aqui um... Porque, assim, acho que muitas vezes a população, principalmente assim as autoridades como um todo, acabam ficando não as autoridades, a opinião pública, muitas vezes fica anestesiada quando se fala em crise na saúde. Porque a impressão que dá é que sempre tem crise na saúde. Então, quando mais alguém fala, olha, há uma crise no Hospital Ouro Verde, que me parece que a opinião pública, quem não sente ali na pele, fica anestesiada, porque é reiterado, né, essa informação e essa constatação de crise na saúde pública. Mas é importante, o Paulo, eu queria questioná-lo, e queria também depois que as pessoas pudessem falar, porque o que me parece é que essa crise jamais foi vista no hospital, que é a pior de todas as crises. Não só em relação aos direitos dos trabalhadores, mas em relação à falta de insumos, à falta aos atendimentos, a demora no atendimento, as dificuldades de se buscar o direito do acesso à saúde. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso, porque na minha visita lá, foi uma unanimidade das pessoas falando sobre isso. Que apesar de ter alguns momentos também de dificuldade, mas que essa dificuldade que está ocorrendo agora jamais havia sido vista na história do Hospital Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde, ele iniciou as atividades em junho de 2008. É isso, né, conselheiros? É isso aí. Em junho de 2008. Tinha uma entidade lá, que eu administrava antes. Tivemos inúmeros problemas com elas. Inúmeros. Sindicato é o que mais tinha com ela. Inúmeros problemas. Nunca deixou de pagar os trabalhadores. Nunca deixou os trabalhadores em situação de insegurança psicológica para atender. Falar de crise no Ouro Verde hoje crise, é um caos, é uma loucura, gente. Nós estamos falando aqui, vamos pensar que os trabalhadores estão há 20 dias comendo ovo. Se a gente pensar, o trabalhador é o último que entra na crise, né? Ou ele é o último, porque ele tem que trabalhar. Se ele está assim, imagine o usuário, como é que ele está sendo. Pensamos que o cara, um saco vazio não para de pé, ele tem que estar cheio. Se o saco para estar cheio, para atender, está pela metade, como é que está o usuário? Né? Os conselheiros estão aí, eles estão acompanhando. Nunca teve uma situação dessa no Hospital Ouro Verde. Nunca. Nem para o usuário e nem para os trabalhadores. Não sei se você responde isso, contemplado? Sim, Paulo. Então, a gente queria agora passar para saber se alguém gostaria de fazer o uso aqui da palavra para falar um pouco da situação, se tem algum usuário. Então, a gente vai pedir para fazer o uso aqui de pé, porque nós estamos ao vivo na TV Câmara, e que a pessoa também possa se apresentar e aí poder falar um pouco sobre o tema nosso aqui, que é a crise no Hospital Ouro Verde. Boa noite, Gustavo. Boa noite, munícipes de Campinas. Meu nome é Fábio Borges. Sou responsável pela área financeira da SPDM Afiliadas. Eu estive no primeiro dia do Ouro Verde, participei alguns dias da operação do Ouro Verde e fiquei até o último dia da SPDM no hospital. Fiz a passagem de todo o patrimônio, os estoques. A gente acabou deixando 1,5 milhão de estoque para a Vitale. O compromisso era de 1,3 milhões e deixamos 1,5 milhões. Tá? Fizemos a transição mais transparente possível. Estivemos todos da direção presentes nesse dia. Tá?
E a SPDM nunca publicou qualquer coisa em jornal, alguma coisa da dívida da prefeitura. Hoje a prefeitura nos deve 8 milhões. Esses 8 milhões todos utilizados 100% no Hospital Ouro Verde. Boa parte disso, fornecedores de medicamentos, materiais, prestadores de serviço, tá? A SPDM jamais recebeu 1 centavo do município de Campinas. Isso sempre foi auditado pelo próprio município, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. Tá? A SPDM ela tem mais de 80 anos de prestação de serviço público. Tá? Hoje tem mais de 45 mil funcionários. Não há uma certidão negativa contra a SPDM. A SPDM, nos seus quase 9 anos de gestão no Ouro Verde, por maiores dificuldades que a gente tivéssemos na gestão, os funcionários jamais deixaram de receber os seus salários e seus encargos. Tá? Eu estou aqui com a pasta das últimas retenções de FGTS e INSS de todos os funcionários. Todos. Saímos com uma dívida de 8 milhões, mas deixamos todos os funcionários com seus direitos pagos. Essa questão que tem sido publicada de passagem, de subrogação, a SPDM já fez mais de 5 subrogações dessa, inclusive assumindo passivo trabalhista efetivo, processos trabalhistas. Hoje, os processos trabalhistas são respondidos pela SPDM, sem 1 centavo do município. Tá? Estamos procurando, junto à Justiça, esses valores. Tá? Havia, sim, uma previsão no contrato, no encerramento do convênio, de quitação de todo o recurso proveniente do passivo trabalhista. O que é esse passivo trabalhista? É bom deixar claro isso, vereador. Basicamente, é o rescisório. Tá? O valor que você tem para rescindir todos os funcionários. Isso não é usual. Tá? Se você pegar o estado de São Paulo, ele não faz isso. Se você pegar alguns municípios, eles não fazem isso. Barueri, própria cidade de São Paulo. É feito o processo de subrogação. Veja bem, vou pegar 39 milhões, que era o que estava previsto no contrato da SPDM, demitir todo mundo e no dia seguinte contratar praticamente todos. Você não troca as pessoas 100% de um hospital. Você mata os pacientes no dia seguinte. Tá? Defendemos, por mais garantia que eu tenha, para mim o que seria melhor? A prefeitura pagar os 39 milhões, eu saio sem nenhuma dívida, tá? O novo gestor também assume o hospital zerado, só que quem paga é o município, 39 milhões. Tá? 39 milhões. Então, nós defendemos o processo de subrogação, sim. Tá? Eu acho que o que fica não é a SPDM, não é a Vitale, é o hospital, as pessoas que trabalham no hospital. Nós somos meros gerentes do hospital. Meros gerentes. Não há problema em sair, acho que é natural, pode acontecer, a saída a gente já saiu, a gente já entrou, não há problema nenhum. O problema é quando você, que é uma entidade filantrópica com mais de 80 anos, sai com uma dívida no colo, sendo que você não levou 1 centavo para casa. Tá? Então, o que fica? Essa questão dos encargos, eu trabalho no Hospital Pedreira, que era do Santa Catarina, que depois passou para São Camilo e agora está conosco. Eu tenho passivo desde a época de Santa Catarina, que é de 98. Eu estou desequilibrado lá? Não estou. Não estou. Tá? Por que o desequilíbrio? Obviamente, foi mandado muita gente embora e você está pagando rescisão. Isso desequilibra qualquer contrato. Qualquer contrato. Eu falo porque eu tenho mais de 14 anos trabalhando em gestão pública através de organizações sociais. Você quebra. Tá? Não há recurso da entidade, porque ela é filantrópica, ela não tem recurso próprio, e muito menos do município. A gente está vivendo uma maior crise
que esse país já viu. Pelo menos eu, que tenho 40 anos, nunca vi algo tão parecido. Então, não houve nenhuma dívida que a SPDM tenha deixado no Ouro Verde. Muito pelo contrário. Já assumimos alguns hospitais com o estoque zerado, a gente teve que repor o estoque no dia seguinte, deixamos documentado, assinado pela Vitale, pela Prefeitura, mais de 1,5 milhão de insumo dentro do almoxarifado. Tá? Isso está documentado. Tá? Nós temos os documentos assinados pela entidade da Vitale e pela Prefeitura. Então, eu queria deixar bem claro que todo esse problema é lamentável. Tá? Não vou aqui criticar a Vitale. Meu intuito aqui não é esse, criticar ninguém. Eu só quero deixar claro que eu vim aqui porque assim, eu trabalho numa instituição séria, tá? Que lida com muito dinheiro público, mas lidamos com muito respeito ao dinheiro público. Muito. Tá? Temos problemas de gestão? Eventualmente temos. Tá? Não somos perfeitos. Mas os primeiros hospitais acreditados internacionalmente e nível 3 no Brasil, de 6, 2 são da SPDM. Certificados pelo Canadá. Então, eu queria deixar isso muito bem claro, que assim, nós não somos aventureiros, tá? A SPDM tem mais de 80 anos de existência. Eu já vi esse filme de Campinas, já vi. Barueri, tá? É só vocês olharem o que aconteceu em Barueri. É o que está acontecendo exatamente no município de Campinas. Inclusive com os mesmos atores. Tá? O Paulo, tá? A gente teve muitas desavenças. Tá? Eu quase nunca falei com o Paulo, mas assim, é o papel do sindicato, a gente sabe que o sindicato vai sempre cobrar, por melhor que esteja, o conselho vai sempre cobrar. Acho que eu acho que o modelo só funciona, o modelo de organização social, vereador Gustavo, se houver de todas os ente do conselho, do sindicato, dos tribunais de contas, um pleno acompanhamento das metas, do funcionamento do hospital. E de ambas as partes, de quem paga e de quem trabalha lá dentro. Ou seja, a prefeitura tem o seu dever e, por muitas vezes, a prefeitura deixou de repassar para a SPDM e nem por isso a gente deixou de pagar o salário para os funcionários. A gente passou por muitos problemas. A gente tem tudo isso documentado por extratos bancários. Nunca deixamos de atender os pacientes e principalmente os funcionários. Um hospital, ele funciona com duas coisas. Com pessoas, primeiro, e depois com os insumos e medicamentos. Se você não tiver pessoas, é isso que o Paulo falou, você vai matar as pessoas. Eu não estou aqui defendendo a SPDM, eu defendo a saúde pública e a saúde pública de Campinas. Tá? Não estou fazendo propaganda, não sou vereador, não sou... Tá? Mas eu gostaria, sim, de sair um dia, como a gente saiu, e que o outro fizesse melhor. Eu gostaria muito. Tá? Não sei o que acontece, eu sei, tem chegado aos meus ouvidos barbaridades, tá? Mas eu acho que a gente precisa ficar atento. Olhem o que aconteceu em Barueri. Acho que é um excelente cenário porque está acontecendo e que pode piorar em Campinas. Agradeço a palavra. Tá? Obrigado a todos. Obrigado. Gente, mais alguém quer fazer uso da palavra? Seria... Pode vir aqui. Boa noite, meu nome é Adriana, trabalhei na empresa por 8 meses, fui descartada como qualquer papel amassado, sofri acidente, caiu uma maca em cima de mim com um paciente pós-cirúrgico, me rebentei toda,
Fiquei 15 dias afastada, voltei a trabalhar, não tive nenhum reconhecimento. Me lasquei, quase quebrei minha perna em 3 lugares para segurar um paciente que estava operado. Por quê? Material desgastado, soldado de qualquer maneira. Dentro do centro cirúrgico, você é proibida de falar a palavra não tem, acabou. Você tem que chamar a enfermeira e falar, ó, o seu doutor fulano de tal está precisando de um avental. O senhor doutor fulano de tal está precisando de uma gaze. Não tem a luva que ele quer, não tem o fio que ele quer. Não tem a medicação para ele fazer a anestesia. Você não pode falar que está faltando. E se você fala, você recebe uma advertência. É uma vergonha, é uma falta de respeito. Adriana. Isso é muito feio, sem contar o descaso, a falta de respeito com os funcionários. Eles falam que estão mandando embora para poder diminuir as dívidas, os custos. Mentira. Da mesma maneira que sai 10, entra 20. Sai 15, entra 30. Como que eles estão diminuindo? Que verba é essa? Que conta é essa que eu não entendo? Eu gostaria de entender isso. A única coisa que a gente está pedindo é só os nossos direitos. Tem pai de família, tem mãe de família que mora sozinho, paga aluguel, não tem como pagar um aluguel, não tem uma cesta básica para o filho, está passando necessidade, depende dos outros. E a Vitale está aí? Não, ela não está nem aí. O prefeito está aí? Não, ele não está nem aí. A cesta básica dele está na casa dele. O armarinho dele está cheio. A escolinha do filho dele está paga. O almoço dele está na mesa. Ele pode andar de cabeça erguida que ninguém vai cobrar ele. Agora, tem mãe de família que mora sozinha, tem que sair de cabeça baixa. Porque não pode ver o dono da casa para não cobrar ela do aluguel. E o leite da criança, onde é que fica? É uma falta de respeito isso. Não quer pagar? Recontrata quem mandou embora. Pelo menos lá dentro tem salário. Aqui fora a gente não tem. E, Adriana, só uma questão. No teu caso, você foi exonerada quando? Demitida, na verdade? 7 de agosto. 7 de agosto. Chegaram e só falaram para mim assim, você não serve mais para a empresa. E a questão dos seus direitos? Como Nada. Não tem um depósito de fundo de garantia na minha conta. Nada. Ainda colocaram inativo. Bem bonito assim. Não recebi nada. E o dia que eu fui no RH perguntar quando eu vou receber, não tenho nada para te falar. Assim como não tenho nada para falar para ninguém. Você vai ter que aguardar como todos. Se pagar, pagou. Se não pagar, não pagou. Vocês vão ficar, eu não tenho nada para você. Pode ir embora que eu não tenho nada para te falar. Dessa maneira, a gente ainda é tratado como qualquer pessoa. Descartadas. Certo. Obrigado, Adriana, pela palavra e por trazer também, reforçar, né, as informações que a gente já tem coletado da situação que está colocada. Vereadora Giovana. Boa noite para todos. Vou tomar a liberdade de falar aqui enquanto sanitarista, tá? Então, eu acho que a gente tem dessa conversa 2 pontos bastante importantes, assim. Um é a questão que é emergencial, a questão trabalhista que o sindicato trouxe e que eu sugiro que vocês, né, tratem isso de uma maneira com um grupo que pense somente nisso, né? Que pense na questão emergencial da situação que o hospital passa hoje e da questão dos direitos trabalhistas. Mas eu estava aqui, tem o pessoal do conselho, né? Então, eu acho importante a gente falar. Tem uma outra questão, que é a questão da atuação das OS no SUS, né? Então, hoje, aconteceu em Barueri, aconteceu em Americana, em Nova Odessa, em Campinas, e vai acontecer de novo, né? Hoje é no Hospital Ouro Verde, e o sindicato tem que se preparar, porque vocês vão estar pautando isso em outras situações, porque a tendência é que as OS passem a atuar cada vez mais no Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, resolver esse caso pontual, que é muito sério, é muito grave, e tem que ter toda a atenção. Mas como sindicato, como conselho, como poder legislativo, o que a gente vai fazer para discutir a atuação da OS? Cadê a transparência? Assim, chega ao absurdo da gente não saber quem passou o dinheiro. Isso aconteceu em Americana. A prefeitura diz que repassou e a OS diz que não recebeu. Então, assim, não é uma coincidência. E é um absurdo. Como é que a gente... E aí, falando agora como vereador, como é que a gente não sabe se o dinheiro foi repassado? Né? E a outra questão que o Conselho traz, a dificuldade de entrar para a gente fiscalizar. Quem que vai fiscalizar? Quem que tem que responder aqui? É a OS? É a Prefeitura? Então, agora a gente
põe tudo na mão da OS, que é a tendência, e não só na saúde, nos outros serviços básicos também a gente vai ter esse tipo de atuação cada vez mais presente. Como é que a gente vai? Então, assim, é importante o sindicato, porque vai começar a resolver esses problemas diariamente. Hoje no Ouro Verde, amanhã em outro serviço de saúde, ou num serviço de educação, ou em outros serviços básicos aí. Então, como é que a gente se prepara para esse debate, né? Eu acho que a gente tem que começar a fomentar isso, né? Eu vim agora de uma conversa com o pessoal lá da Unicamp, eles falam OSização. O pessoal lá já estuda isso há algum tempo e eu falei isso para eles. Poxa, a gente tem que trazer esse debate aqui para a vida real, né? Já está acontecendo e a gente não está com olhar. E o que eu acho mais perigoso, só para terminar rapidamente, é que aí coloca em xeque, nesse caso, e aí coloca em xeque a questão do SUS. O SUS não funciona. Espera aí, o SUS não funciona ou não está funcionando porque a gente terceirizou via OS? Né? Então, assim, a gente não pode, o Conselho tem que estar muito atuante nisso. A gente vai deixar colocar em xeque um sistema único de saúde que vem funcionando, apesar de todas as dificuldades, ele vem funcionando, porque, pelo menos os relatos daqui, é que a gente está vivendo uma crise que a gente jamais viu. E é igual em Americana, e é igual em Nova Odessa, e a gente vai ver outras dessas por aqui também. Então, é o SUS que não funciona, é um discurso extremamente perigoso que a gente tem que começar a pautar e se preparar. O sindicato tem que começar a se preparar porque vai ter muito problema trabalhista, né? Um dos problemas da OS é a precarização do trabalho, vai precarizar. Então, a gente vai resolver hoje o Ouro Verde, mas amanhã vai ter outro, né? Então, acho importante a gente ter essas duas dimensões. Tem uma situação extremamente aí, emergencial que tem que ser resolvida, e também tem uma situação que a gente não pode ficar omisso, que é o que vem acontecendo aí, que são as OS atuando nos serviços básicos da população, né? Tá bom? Obrigada. Obrigado, Giovana, que falou como sanitarista, mas também falou como vereadora, um posicionamento político importante sobre a gestão. Sim. Boa noite, meu nome é Isabel, eu sou conselheira, sou SUS 100%, trabalho, é um serviço voluntário já de muitos anos, de mais de 20 anos. Nunca trabalhei no serviço público, por isso eu posso falar isso com... Não tenho nada para dizer se não foi voluntarismo, certo? E se não foi em bens da população. Quando inaugurou o Ouro Verde, aí tinha o problema que não aceitaram. Naquele momento eu estava como conselheira municipal, então a prefeitura não quis assumir. Está aí o Paulo que não quis, porque tinha dinheiro, porque nós fizemos contas, porque nós tivemos a ajuda do Nelson, de uma outra sanitarista, para explicar para nós o que era e que tinha, que a prefeitura poderia, sim, assumir, porque ele estava com todos os equipamentos, então era assumir o custeio e os insumos. Não conseguimos, o Conselho não conseguiu. E aí apareceu, então, a SPDM, na qual o Conselho conversou, discutiu, e em muitas reuniões, está aqui, junto com o contrato, todo o contrato, o plano de trabalho da SPDM. A gente votou parcial. Não foi votação do Conselho 100% para implantar esta OS. Ficou com muitas dificuldades, teve sim muitas dificuldades, quando de repente nós ficamos sabendo que ia terminar, a SPDM não ia mais contratar e que se ia, então, fazer um chamamento para uma outra. Só que este outro chamamento, que hoje é a Vitale, ela nem passou pelo Conselho, porque ela veio pronta, não teve discussão no Conselho.
Quando caiu no conselho, já caiu para definir. E o conselho não aprovou. O conselho não aprovou. Então, não vamos hoje culpar o Conselho Municipal de Campinas, que ele tem culpa por ter aprovado esta OS. Esse é o grande ponto. Nós discutimos, não tinha como, porque nós já conhecíamos de uma outra, tinha toda a experiência da SPDM. Então, a Vitale está lá, sem permissão do usuário. Sem permissão do conselho. O conselho é uma autoridade, certo? Eu estou lá fui da SPDM, eu e a Maria Helena, tem a comissão de acompanhamentos das prestações de conta. Então, nós continuamos agora na Vitale. Certo? Então, tem o gestor, né, da secretaria que participa, os gestores da Vitale e mais os usuários. O usuário é justamente para acompanhar, fiscalizar ali e fazer os questionamentos. E está aqui a minha amiga a Maria Helena, que todas as reuniões, são 3 horas de reuniões, junto com a Vitale, e nós questionando todas essas dificuldades que vocês estão colocando, nós discutimos todas uma vez por mês. Né? E aí o resultado é tudo isso que vocês acabaram de falar. Né? Então, a gente fica assim, muito decepcionado, mas nós já sabíamos antes que justamente isso, o que ia acontecer com as OS é exatamente isso. Porque a OS, ela contrata hoje, se ela não gostar, ela retira e põe amanhã. Quem sofre é a população. Eu sou cardíaca, trato com um cardiologista lá, 2 meses, quando eu volto lá, não, ele não está mais, eu mudo para outro. Então, isto é um sofrimento para a população. Isto é muita dificuldade para a população. E em todos os sentidos. Cada dia que você chega, é uma cara. Já trocaram 2 ou 3 gerentes lá. Isso tudo é prejudicial. Mas eu queria falar uma coisa para você, o vereador, senhor vereador. Pela lei, a Câmara Municipal, ela é o legislativo, correto? Qual é a função da Câmara Municipal? Legislar e fiscalizar. Exatamente isso. E foi isso que nós sempre estamos cobrando, e nós cobramos isso, a população cobra, e nós ajudamos a população, não é só no Conselho Municipal, é nos conselhos distritais, é nos conselhos locais. E nós não vimos isto. Aqui dentro tem uma comissão de saúde, que deveria estar junto com a população, mas junto mesmo. Eu acompanho a Câmara, viu? Eu ouço a Câmara. E devia de estar aqui, neste momento, esta comissão nos ajudando. Não é um vereador. Tudo bem, obrigado, porque você puxou a situação, quem sabe outro dia vem outros. Mas isto, para nós, usuário, é um absurdo. Eu coloco aqui 33 vereadores para nos ajudar. Não foi? Foi colocado. E você não tem, e eles não nos colaboram, eles não trazem para nós, eles não fiscalizam, eles não vão lá numa reunião. Quando está no fundo do poço, aí vai lá. Me desculpa, aí vai lá. Ainda bem, né, que foi e viu. E o Paulo está aí e está vendo a situação. A gente não tem mais para quem gritar. Exatamente. Nós que somos da comissão lá, não tem mais. Porque a Secretaria de Saúde, o gestor, não participa das reuniões do Conselho Municipal. Eles não vão, porque eles não reconhecem o Conselho Municipal. Este secretário de saúde não reconhece o Conselho Municipal. Mas ele não pode tirar, né, gente? Ele não pode quebrar os conselhos. Porque está lá na lei. Tem autonomia.
tem autonomia. Liberativo. Só que ele foge, ele não dá para nós o apoio. Essa é a grande dificuldade, e nós vamos indo para o fundo do poço, sim. E aquele hospital todo equipado, como quem participou, e o Paulo participou, na construção, na formação daquele hospital, e viu tudo aquilo pronto, e tudo aquilo montado, e hoje você entra lá dentro, nós estivemos lá, Paulo, eu falei para você. Nós andamos dentro do hospital inteirinho. É muito dolorido, porque é o dinheiro do povo. Não é dinheiro de ninguém, não. É o dinheiro do povo. Não é o dinheiro do prefeito, nem do secretário, nem daquela ONG que está aparecendo. É o povo que está ali dentro. E é o povo que está sofrendo. Era um desabafo, certo? Mas acho que tem que você levar para a Comissão de Saúde ter mais carinho, né? Porque, afinal de contas, a população colocou aqui. Agora, eu não sei se na próxima eleição a população vai colocar. E nós vamos ter eleição. Obrigada. Boa noite a todos. Sou João Xavier, mais conhecido como Xavier. Sou conselheiro municipal e também sou conselheiro distrital da região Distrito Sul. Isso que desabafo que a dona Isabel colocou é o de todos nós. Nós sentimos ninguém dentro de um conselho. Um conselho que muitas vezes é atropelado pela administração. Um conselho que as suas decisões não são acatadas pela administração. Isso que vem acontecendo não é só no Ouro Verde. O Ouro Verde hoje apenas é uma ponta. É lá na unidade básica que está o problema maior ainda. A falta dos recursos humanos. Quem trabalha, principalmente quem mexe com vida, quem nos dá condições de manter em vida, essa pessoa precisa de respeito. O trabalhador da saúde tem que ter respeito, ser respeitado. Tem que receber em dia o pagamento, ele mexe com vida. Ele está ali salvando vida. E o que a gente vê nas unidades de saúde, aí é de desvio de função. Funcionário, muitas vezes, um enfermeiro fazendo um trabalho de atendente. Olha quanto custa um enfermeiro para estar lá fazendo um serviço de balcão, de atendente, de recepção. São os desvios de função. Faltar remédio. Os diabéticos não têm remédio nas unidades, não tem insulina, não tem seringa, não tem... Olha, é uma coisa louca. Estou me dizendo que o Ouro Verde... Eu fui criticado muitas vezes dentro do Conselho Municipal quando foi para aprovar o Ouro Verde. Porque eu entendia que nós não poderíamos ficar com aquele elefante branco, lá que é enorme elefante branco, e a população precisando ser atendida. Foi uma das razões que eu votei a favor, naquele momento, para que aquela unidade voltasse a funcionar. Mas a gente não esperava que a coisa ia desandar desse jeito. É vergonhoso quando nós vemos manchetes dos jornais, os escândalos, a roubalheira, e os nossos hospitais numa situação dessa. Isso é vergonhoso. Vereador, parabéns por essa iniciativa, me desculpa o meu desabafo, bem o mesmo que a dona Isabel coloca. Cadê a Câmara de Campinas que não vê isso, gente? Cadê a Câmara de Vereador que não vê isso? Cadê a Comissão da Saúde? Me desculpa, gente. Eu me coloco como paciente, também sou paciente, o desespero, você procurar o atendimento e não conseguir, você está na fila para fazer uma cirurgia, passar anos e anos, como aconteceu com o meu vizinho, agora foram avisar ele que estava marcada a cirurgia, já fazia 60 dias que ele tinha vindo a óbito. E é desse jeito. É preciso fazer alguma coisa, é preciso que o povo reaja, não sei como, mas nós pagamos imposto para tudo nós pagamos imposto. No calçado, na roupa, no móveis, no alimento, em tudo nós pagamos imposto. Então não justifica. Saúde tem que ser prioridade. Saúde é um direito do povo, um dever do Estado, e esse Estado tem que cumprir com o seu dever. Não adianta nós falar, não tem, fica por isso mesmo. Nós temos que fazer a coisa funcionar. Onde é que está o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Cadê as ações?
tem que ser feito algo. Desculpa, gente. Desculpa ter colocado. Eu teria mais coisa aqui que a gente levaria um tempo. Eu estou militando na saúde desde 96 em Campinas e a gente só vê a coisa na decadência, cada vez pior. Não vê melhora, só vê piorar. Cada dia que passa está piorando. E quem paga isso é o coitado pobre que precisa do atendimento à saúde, do trabalhador que precisa ter outro olhado. Ele tem que receber dinheiro. Onde já se viu? Não recolheu o fundo de garantia do trabalhador da saúde? Seja ele qual for, é trabalhador. Trabalha porque precisa, não trabalha por fazer boniteza. Está salvando vida. Como é que botar um Estado de graça para atender alguém se na minha casa está faltando o que comer, faltando alimento? Como é que eu vou? Que espírito vou ter eu para atender meu semelhante? Então, gente, tem que ser feito alguma coisa. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu também venho cobrar por a parte dos vereadores. O problema é o seguinte, quando a prefeitura não dá conta de fazer o serviço, quer dizer, assumir o hospital, né, que já deveria ter assumido, que todo mundo já falou, eu também sou do conselho dessa época, e eu me fiz abstenção para aprovar para a SPDM. Depois nós tivemos várias discussões para discutir fundação, na época do doutor Hélio, que estava colocando lá para aprovar um negócio que conseguimos tirar da Câmara, que viemos aqui, acho que era até as OS. Então, conseguimos fazer isso. Aí, o que me chama a atenção é o seguinte, a prefeitura contratou uma entidade, uma OS, uma fundação, qualquer coisa para fazer o serviço. A responsabilidade de prestar o serviço, lá vem tudo pactuado, o que eles têm que fazer. Quando eles assumem, já tem a responsabilidade que eles têm que fazer. Eles são responsáveis pelos funcionários que tem lá, que têm que desenvolver aquele serviço. Aí eles não fazem. Na SPDM até que não, parece que não acontecia muito. Mas agora a gente está tendo muito problema. Por exemplo, outro dia eu questionei lá na segunda-feira, parte de cardiologista. Então, quando eles apresentam lá, o funcionário, por que vocês não fizeram isso? Essa quantidade que foi? O funcionário saiu. Aí eu ainda até questionei lá, falei assim, pô, se o funcionário saiu, a responsabilidade é de vocês colocar outro funcionário. Quer dizer, não podia deixar de fazer o serviço, eles tinham que ter o funcionário lá para fazer, mas eles não fazem, então perde o serviço. Lá nós temos um problema de cardiologista, na parte da oftalmo também está com problema. Então, eu acho que a Câmara também devia ajudar nós a fazer cumprir esse contrato. Já que foi feito o contrato, eles têm que prestar o serviço. Só isso. Obrigada. Obrigado, Maria Helena. Alguém mais? Sim, Odair. Boa noite, meu nome é Odair Pires, vou falar como usuário, mas, porém, trabalho na área da saúde há 15 anos, no hospital que presta serviço para ter um convênio com a prefeitura também. Eu, como usuário, eu vejo, e como funcionário também da instituição que eu trabalho, é um descaso total que está havendo nessa gestão que está tendo do prefeito e do secretário de saúde, né? Porque, sabendo tudo isso que está acontecendo, ele está virando as costas para a população e para os funcionários, né, que estão prestando serviço, né? Esse descaso não somente não é no Ouro Verde, mas sim também nas unidades básicas de saúde, como foi dito. E agora também a corte de verbas para o Cândido Ferreira, para a PUC e para o Carmo, né, que o nosso secretário, gente boa, faz tudo, ele e o nosso prefeito, é uma maravilha, que na hora de pedir voto, está tudo bom nas entrevistas que dá nas rádios, né, no jornalismo lá, está maravilha. A cidade de Campinas está ótima a saúde. A saúde está em primeiro lugar, né? Essa é a fala dele. Mas ele não vai nos hospitais verificar como estão as condições de trabalho, os insumos estão precisando, faltando, os funcionários estão recebendo certinho, né? Se estão recebendo ou não. Para eles, tanto faz. Eles querem saber na eleição de pedir voto. Na hora de pedir voto, ô, meu amigo, tudo bem? Você está bem? Tá bem, tá bom. Né? Tá bom, tá bom. Se estiver precisando de saúde, não fala comigo, não. Porque eu não faço nada. Né? Nessa hora, ele é amigo. Depois vira as costas, como virou. Atualmente, virou as costas para todo mundo. Ele não se expõe a falar com ninguém. Ele só fala no rádio. Vê se ele veio na rua falar com alguém, algum trabalhador, né?
ou com algum paciente que está lá necessitando lá no hospital, secretário, prefeito, alguém vem falar, não vem, não se expõe. Na eleição vem pedir lá, abracinho, né? Aquele lá, amigo. Então, é o seguinte, no hospital que eu trabalho, eu vejo muita descaso, não pelo funcionário, nem pela instituição que seja que presta serviço lá, mas sim da prefeitura. E outra, como foi dito também aqui, fiscalização, ninguém fiscaliza, fica largado. Seja um serviço de terceirização que presta serviço para a prefeitura não vai ver lá como está. Se está faltando alguma coisa, para conversar, para melhorar para a população, para o trabalhador. Ela não faz isso. Por que a prefeitura não faz uma auditoria na saúde? Alguém já viu falar que a prefeitura fez alguma auditoria? Nunca viu falar. Certo? E é isso aí, pessoal. A gente só pede uma atenção também, como foi dito. Eu agradeço ao vereador Gustavo Peta, que deu atenção aqui, foi o único que prontificou, né, a vir aqui para dar uma atenção para todos. Né, agradeço. E o presidente da Câmara também, para estar revendo isso daí, porque os outros vereadores viraram a costa, sabendo da crise que a gente está vivendo aqui da saúde. Obrigado. Bom, gente, tem mais alguém? Senão nós já vamos... Sim, vou passar a palavra para o Paulo, depois a gente vai tentar aqui conduzir para concluir nosso debate público aqui. Aqui. Trabalhadores, companheiros, amigos, população. Ouviu, Paulo, só mais uma coisa. Sim. Vocês podem ter certeza que nós estamos sendo assistidos também pelos integrantes da Secretaria de Saúde, pelos integrantes da Vitale, né? Então, é importante que todo mundo saiba disso, porque eles estão acompanhando aqui o nosso debate público e as coisas não vão ficar assim, né? Diante da situação que está colocada, é impossível não haver uma reação contundente por parte dos funcionários e dos usuários. Mas eu vou passar para o Paulo e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a situação já passou do limite. Vereador, exatamente isso que eu ia falar. Eu, como representante dos trabalhadores, tenho orgulho disso aí. Tenho orgulho de estar na luta junto. Eu não sou contra o prefeito A, nem a favor do prefeito B. Eu não sou contra a Vitale, nem a favor da Vitale. Eu sou a favor dos trabalhadores que lá estão. Não estou fazendo campanha nem contra o secretário, nem a favor do prefeito. Eu estou atrás de quem vai pagar a dívida dos trabalhadores. Eles se acertem entre eles e paguem o que eles devem para os trabalhadores. Não faço campanha política, não sou político. Então, não estou fazendo campanha nem para o Carmo, nem contra o Carmo, nem para o prefeito, nem contra o prefeito. Eu quero saber do que eles aprontaram lá, eles, Vitale, se acertem e paguem os trabalhadores. Ok? Para ficar bem claro que eu não sou nem a favor nem contra. Eu nem entro nesse lado político, porque sindicalista ele tem que ter a porta aberta em qualquer lugar. Se aquele prefeito A judiou do trabalhador, ele tem que bater naquele prefeito. Se aquele prefeito do outro partido judiou, ele vai apanhar também. O sindicalista tem que ser livre para defender o trabalhador. Então não é campanha nem contra o Carmo, nem contra o Jonas. É campanha a favor do trabalhador da saúde. É isso. Tá ótimo, Paulo. Então eu penso o seguinte. Nós já fizemos aqui, eu fiz aqui também diversos requerimentos que devem ser respondidos em breve sobre todos esses pontos que nós detalhamos aqui. E eu vou depois, evidentemente, publicizar isso, divulgar isso, porque o prefeito tem a obrigação de responder em 15 dias esses questionamentos que nós aprovamos aqui. É evidente que eu quero, inclusive, agradecer a palavra de todos que usaram aqui, né? Nós vamos fazer um trabalho aqui interno para forçar a Comissão de Saúde a tratar do tema, porque a Comissão de Saúde é realmente a responsável por institucionalmente representar a Câmara nos temas relacionados à saúde pública. Então, eu irei conversar com o presidente da comissão, que é o vereador Paulo Galtério, para que a gente tente realizar um debate público. Está marcado dia 19, né? 18. 18? 18.
Então, eu acho que se já está marcado o dia 18, nós deveríamos fortalecer o dia 18, né? Inclusive, tentando atrair mais funcionários, mais usuários, né? Porque, por exemplo, nós fizemos uma repercussão na rede social e a repercussão foi enorme, né? Mas é importante que as pessoas entendam que a militância virtual, ela tem a sua importância, mas ela não substitui a necessidade de mobilizações e da participação nas atividades, né? Como um debate público, como uma mobilização. Isso cumpre uma função importante no sentido de fortalecer a nossa luta. Então, acho que nós já temos esse debate do dia 18 da Comissão de Saúde, mas é evidente que nós vamos agora, nos próximos dias, ainda no feriado, reunir as nossas energias para ver o que nós faremos no início da semana que vem. Juntando as forças aí dos usuários, dos funcionários e dos médicos. Nós vamos ter que ver o que vai ser feito, né? Aquilo que a gente fala, né? O instrumento da greve, ele é o último instrumento, mas ele é um instrumento legítimo. Os trabalhadores têm o direito à greve. É um direito constitucional. Os funcionários têm o direito de fazer a greve. Evidente que ele é o último instrumento por conta do impacto, mas acontece o seguinte, que o impacto em relação ao usuário já está acontecendo. Os usuários já estão sendo prejudicados, já estão correndo risco de vida, já estão sendo atendidos por funcionários que estão enfrentando uma situação de ataque às condições mínimas de trabalho, tanto por conta da alimentação, tanto por conta da situação que os funcionários vivem sabendo que os seus direitos não estão sendo recolhidos, que aqueles que foram demitidos, seus ex-companheiros de trabalho, não estão recebendo os seus direitos e que eles podem ser os próximos dessa fila, né? Então, a situação é uma situação dramática. E não é... Nós ouvimos aqui alguns relatos que só confirmam a situação que nós estamos vivendo, né? Tanto de trabalhadores como de usuários, como também de pessoas que acompanham o Hospital Ouro Verde desde o seu nascimento, que sabem muito mais, inclusive, que o prefeito, que o secretário de saúde, a realidade do Hospital Ouro Verde e que precisam ser ouvidas. Então a gente envia essa mensagem tanto ao prefeito Jonas Donizete, como ao secretário Carmino de Souza, como à organização Vitale, que vocês devem chegar a uma conclusão, uma solução para o problema em questão de horas e dias. Porque senão haverá de se ter uma resposta à altura para o problema que está ocorrendo. Não é que a situação está no limite, a situação já passou do limite, né? A crise é a pior crise que esse hospital já passou e é um hospital muito importante porque atende em torno de 100 mil pessoas exatamente nas regiões de Campinas mais vulneráveis, na região de Campinas que mais demanda o Sistema Único de Saúde, que mais precisa de um hospital com condições mínimas de atendimento, que é o que a população exige. Então, eu gostaria, nesse sentido, nós temos o dia 18 e é evidente que está ocorrendo também uma Assembleia dos Médicos, então a gente vai juntar as informações e a ideia é que a gente possa unir a pauta entre funcionários médicos e os usuários representados pelo Conselho Local e pelo Conselho de Saúde. Então, para ver os próximos passos que a gente vai tomar diante da situação que a gente está vivendo. E é evidente que a gente também usou esse debate público para enviar essa mensagem às autoridades públicas. As autoridades públicas, para encerrar, deveriam estar aqui, porque isso não é um pedido, isso é uma responsabilidade, uma exigência de quem assume a função pública de representar um órgão importante como a Secretaria de Saúde ou como uma organização social. É uma vergonha a ausência dos responsáveis por essa crise
não estarem vindo aqui debater a crise, né? O que mostra é que os problemas realmente existem e as pessoas não estão tendo coragem de enfrentar um debate público. Quando você está certo da sua função, você está convicto da sua posição, você não deixa de enfrentar o debate público. Porque você tem o que dizer, apesar das dificuldades. Quantas dificuldades aqui nós já não enfrentamos na nossa vida, ou no trabalho, ou até numa função pública, mesmo que não seja uma função de administração pública. Se você foge do debate, é porque você não tem argumentos para enfrentar o debate. A sua consciência não está muito tranquila, né, para enfrentar o debate. Porque se a sua consciência está tranquila e se você tem convicção do que você fez, você enfrenta o debate apesar das dificuldades. Não tem problema ser criticado, né? Então, a gente novamente lamenta a ausência, mas agradece muito a presença aqui dos funcionários, dos usuários, dos conselheiros de saúde que estiveram conosco nesse debate, a direção também da SPDM que veio aqui também trazer informações do período que eles tiveram na gestão do hospital. Agradecendo também aqui os funcionários da Câmara de Campinas, da TV Câmara, que nos ajudam aqui no trabalho do dia a dia. E, dessa forma, nós vamos encerrando aqui o nosso debate público, recolhendo todas essas informações, sabendo que a luta vai ser dura, difícil, mas que nós estamos acumulando força para conseguir enfrentar esse problema. E é só através da nossa unidade, da nossa capacidade de mobilização que nós vamos superar o problema. E eu tenho convicção que dessa união de funcionários, médicos e usuários, nós vamos superar essa situação, porque as responsabilidades são claras e evidentes, tanto da Prefeitura Municipal como da organização social que faz hoje a gestão do Hospital Ouro Verde. Tá certo? Só último assunto, nós também estamos em contato direto com o Ministério Público do Trabalho, que também tem um inquérito aberto, que também está cobrando a responsabilidade do Poder Executivo. Então, também nós estamos no âmbito do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, fortalecendo essa luta para que os problemas sejam resolvidos o quanto antes. E, para terminar mesmo, acho que nós temos, como falou muito bem a vereadora Maria Giovana, nós temos um problema urgente, que foi o objeto do nosso debate aqui hoje, principal, que é a crise que nós estamos enfrentando. Mas, para além disso, tem uma discussão mais profunda que a gente precisa realizar sobre a questão da gestão do Sistema Único de Saúde, né? Qual é a melhor forma de fazer essa gestão diante da situação que nós estamos vivendo hoje no país, tá certo? Muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas, agradecendo novamente a presença de todos aqui. Obrigado. Muito bem, conversando agora com o vereador Gustavo Peta, que presidiu esse debate a respeito da crise no Hospital Ouro Verde. Vereador, como é que foi esse debate e qual que é o seu balanço? Foi um debate muito importante, nós tivemos aqui a presença do Sindicato de Saúde, que representa os trabalhadores, muitos funcionários do Hospital Ouro Verde, os usuários representados pelo Conselho de Saúde. E o fato é que nós vivemos uma crise sem precedentes na história do Hospital Ouro Verde. Uma crise de falta de insumos básicos, dos direitos trabalhistas que não estão sendo respeitados, da condição de trabalho dos trabalhadores que impacta no atendimento ao usuário. E esse problema precisa ser resolvido. E a gente fica enfrentando um jogo de empurra-empurra da Prefeitura e da organização social que faz a gestão do hospital. E esse jogo de empurra-empurra não resolve o problema e impacta diretamente na vida de mais de 100 mil pessoas que demandam o Hospital Ouro Verde a partir do Sistema Único de Saúde. Então nós estamos
unindo as forças dos funcionários, dos médicos que estão em assembleia hoje, dos usuários, para fortalecer a luta em defesa do Hospital Ouro Verde e exigir uma solução imediata por parte da Prefeitura diante dessa crise que está ocorrendo. Qual que é o próximo passo do poder público a partir de agora? O poder público tem que resolver quem vai pagar as demandas trabalhistas e esse rombo que a organização social diz ter em relação, inclusive, aos insumos e às outras responsabilidades que eles têm. Eles precisam resolver o problema e, infelizmente, isso não está sendo resolvido. Por isso que os funcionários e os médicos não descartam, inclusive, uma greve, que é um instrumento legítimo que os funcionários possuem, mas que deve ser o último instrumento, por conta do impacto que tem em relação aos usuários. Mas esse último instrumento está virando cada vez mais uma possibilidade diante da insensibilidade da administração pública de resolver o problema. Tá certo. Vereador, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. E assim nós encerramos a transmissão aqui do debate sobre a crise do Hospital Ouro Verde. Uma boa noite, até a próxima. TV Câmara Campinas.